Economia e Negócios, com Ábido Filho. A notícia do dia, que não podia ficar de fora, né, no nosso comentário e na análise do Economia e Negócios aqui no Espírito Santo, é que os Estados Unidos, eles concluíram ontem uma chamada investigação em que eles acusam o governo brasileiro de cometer uma série de práticas que, segundo eles, oneram ou restringem o comércio norte-americano, como PIX, desmatamento ilegal, problemas de aplicação de leis anticorrupção. E esse documento, gente, é aí que entra a pauta da economia, ele está propondo como resposta à aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras, e com exceção de algumas delas, como carnes, frutas, café, aeronaves, terras raras, entre outras. Ábido Filho, você acordou com essa hoje, né? Bom dia. Bom dia, Fernanda, para você, para os ouvintes. É isso aí, Fernanda, notícia da madrugada, então a gente acordou com ela. Não sei quem acorda muito cedo ou tem insônia, né? Aí já ficou sabendo durante a madrugada mesmo. Mas enfim, é uma notícia da madrugada, né? Notícia de agora cedo. Os Estados Unidos propondo taxar a importação brasileira em 25%. E aí, Fernanda, tem um detalhe importante, porque naquela taxação do ano passado, aquilo foi uma decisão do governo Trump de fazer uma taxação, né, o chamado tarifaço, em cima, aí você variava, né? Tipo, o Brasil começou com 10, depois chegou a 50 e variava país por país. Dessa vez, Fernanda, é o escritório comercial dos Estados Unidos propondo taxar em 25% em cima dessas investigações que você acabou de falar. Tem desmatamento, tem tecnologia, big tech, enfim, tem uma série de questões aí envolvidas. E aí, Fernanda, o buraco é um pouco mais embaixo, porque é parte de uma legislação americana, a lei do comércio americano, de 1971, né? Então, assim, você tem um embasamento legal muito mais fundamentado para você colocar essa taxação que agora está sendo proposta em cima dos produtos brasileiros, né? Saindo de 10% para 25%. Bom, Fernanda, eu estou apurando aqui qual é o impacto disso no Espírito Santo. Vamos lá. Como você mesmo já colocou aí, o petróleo está isento, tá? Que são produtos considerados estratégicos pelos Estados Unidos. Então, petróleo cru, que é o principal produto mais importado pelo Brasil hoje, e o Espírito Santo é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, petróleo cru está fora. Então, uma notícia importante aqui para a indústria capixaba. Minério de ferro, que é um outro produto muito forte aqui no Espírito Santo, também base da indústria capixaba, também ficou de fora. Café, Fernanda, aí café a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção. Café verde, que é o café polido e colocado no container e enviado, né, pelos navios, esse café verde está de fora. Mas o café solúvel, que é o café já industrializado, Estados Unidos é um grande mercado consumidor, esse entrou que eu falo na taxação, né? Então você tem uma tarifa do café verde, do café solúvel brasileiro de 10% para 25%, tá? Então café verde fora, café solúvel dentro da taxação, em princípio, né? Porque isso ainda vai ser audiência pública, isso ainda vai ser julgado, tem um caminhar aí pela frente, né? Então, café solúvel, o Espírito Santo tem um dos maiores parques industriais de café solúvel do Brasil, café solúvel entrou. Celulose, Fernanda, outra questão importante, celulose está isenta, tá? Mais de metade da produção de celulose aqui do Espírito Santo, né, da Suzano aqui no Espírito Santo, vai para os Estados Unidos. É uma notícia importante. Só que o papel entrou. O Espírito Santo não é um grande produtor de papel, mas o papel, ele é um produto que dá margem para a Suzano, tá? Fernando, desculpa que eu estou num lugar que está ventando aqui na enseada, tá? Você está atrapalhando. Estamos ouvindo. Espera que eu vou ver se eu entro num lugarzinho aqui. O papel acabou entrando. O Espírito Santo não é um grande produtor de papel, mas a Suzano e manda papel para os Estados Unidos. Então, assim, isso pode comprometer os negócios da Suzano e indiretamente comprometer aqui o Espírito Santo. Então, celulose fora, papel dentro. E aí, Fernando, eu estou apurando com a indústria de rochas, tá? Como é que ficou a situação do setor de rochas. Eu ainda não tenho essa informação
se o setor de rochas entrou. Você lembra, o Espírito Santo é o maior exportador de rocha do Brasil, né? Mais de $1 bilhão por ano, é um baita de um negócio, muito forte no sul do estado. Você lembra bem que lá atrás, no tarifaço do ano passado, o setor de rochas chegou a entrar todo, depois saiu o quartzito, que é um pedaço é um tipo de rocha que é exportado, mas continuou lá granito e essa coisa toda, que só foi sair depois daquela decisão da Suprema Corte. Agora, o Centro Rochas, que é a entidade que representa os exportadores, está analisando o documento, que é um documento longo, tá, Fernanda? São mais de 100 páginas, e aí tem várias terminologias técnicas lá, e o Centro Rochas está analisando para saber qual é o impacto disso na indústria de rocha. Então, Fernanda, em resumo, o que a gente tem é uma novidade, né, uma notícia de agora, do escritório comercial, em cima dada pelo escritório comercial dos Estados Unidos, uma tarifação de 25% em cima das importações brasileiras, tá? E aí, a gente, para fechar aqui o nosso comentário, petróleo isento, né? Ficou de fora da tarifação, mineração isenta, celulose isenta, mas aí o papel entra, café verde isento, só que o café solúvel entra, e tem uma apuração sendo feita pelo setor de rochas para saber qual é o impacto disso na indústria de rochas ornamentais, que é muito forte aqui no Espírito Santo, responde por mais de 80% da indústria brasileira. Em resumo, então, assim, tudo que eles precisam está isento, né? Ah, sim, claro. Isso é uma decisão tomada pelo governo americano. É óbvio que o que é estratégico para eles lá está isento, né? Mas, Fernanda, de novo, né? A gente tem que lembrar que isso é em cima de uma regra, de uma lei comercial dos Estados Unidos, que é dos anos 70, né? Então não é uma invencionice de agora. Então você tem, como eu disse no começo do comentário, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Tanto que a definição que foi tomada pelo Trump no ano passado foi derrubada pela Suprema Corte. Agora a situação fica um pouco mais complicada, porque você tem que ter uma negociação aí, que é o que vai acontecer nas próximas semanas, para ver como é que vai ficar isso, né? Mas, enfim, para o Espírito Santo, em princípio, tá, Fernando? Porque a gente sabe como é que tá igual o vento aqui, né? Muda o tempo todo. Em princípio, o Espírito Santo, boa parte dos produtos exportados para os Estados Unidos ficaram de fora. Preocupação maior aí com café solúvel, né? E temos que aguardar como é que ficou para o setor de rochas. O Centro Rochas ainda não terminou essa apuração. E o papel, né? Papel, então, é aquilo que eu te falei, né? A gente não tem uma grande produção de papel aqui. O que a gente produz aqui de papel, né? Que é até aquela fábrica que a Suzano inaugurou no ano passado, de bens de consumo, é para consumo interno. O que pode acontecer é que o papel exportado pela Suzano a partir de outras usinas aqui do Brasil, que não daqui do Espírito Santo, isso pode impactar o negócio da Suzano, e claro, impactando o negócio da Suzano, pode impactar a nossa operação aqui, né? Então você vê que é um negócio que vai desdobrando, né? Não é tão simples assim. É o assunto do momento, né? Então, vários colunistas nossos aqui da CBN, do Globo, do G1, já estão repercutindo esse assunto. Um deles diz que o próprio governo Lula já diz, né, que não tem fundamento, está avaliando que tipo de sanção pode ser aplicada por parte do Brasil para poder dificultar a situação deles. E a Miriam Leitão dizendo que esse tarifaço de 25% pode ser pior do que o de 2025. É o que eu estava comentando. Porque o tarifaço de 25 é aquela coisa da cabeça do Trump, tanto que a Suprema Corte foi lá e derrubou, né, no começo desse ano. Agora, Fernanda, você tem uma regra que é de 1971, que é a Lei Comercial dos Estados Unidos. Então você tem uma coisa muito mais fundamentada do ponto de vista legal, né? Então, assim, do ponto de vista legal, a Suprema Corte não vai lá derrubar, ou é muito difícil que isso aconteça. Então você tem que partir para uma negociação. O governo Lula agora dizendo que vai, como é que você falou agora, uma resposta, tem que avaliar bem como é que vai ser essa resposta também, né? Porque que sanções poderiam ser... Então, assim, é algo que precisa ser muito bem pensado, muito bem, como diz, né? É água na fervura nesse momento, porque em princípio, para o Espírito Santo nem ficou tão ruim assim, né? Mas pode piorar.
Tá certo, Abdo. Obrigada aí por trazer esse tema para a gente, já com as suas apurações iniciais, como que é o pacto, né, desse debate na economia do nosso Estado. Agora, é claro, Fernando, temos que olhar caso a caso, ponto a ponto, olhar... não estou nem entrando no mérito de debater o PIX, aí é uma consequência do que foi, né, o que a gente está colocando, nem o mérito da questão, mas uma consequência da decisão que foi tomada, é isso. É só para separar bem, né? É isso. Obrigada, viu, Abdo? Falou, boa terça para querida. você, hein? Beijo. Para nós, beijo.